triste e tô feliz. Tô triste porque acabamos ainda criando um vínculo de amizade aí durante todo esse período do curso. Tô feliz que a gente tá chegando ao fim, ou seja, eu também estou, assim como você, ansioso para fechar esse ciclo, né? Por um acaso agora é uma aula de ciclo, né? Então, para você ter o conteúdo total, final, mas a gente está bem no finzinho, né? Então hoje seria tipo parte 2 hoje, ou esta aula, né? Parte 2 da ventilação mecânica, né? A gente aprendeu os princípios na aula passada e agora a gente vai aprender os ciclos. Bom, se eu te disser que eu gravei parte desta aula e de repente eu dei aquela olhadinha para baixo e eu vi que eu tinha esquecido de apertar o botão iniciar gravação, você acredita? Você acredita que eu falei um tempão aqui para nada? E agora eu já nem... vai me atrapalhar, né? Vai me atrapalhar porque agora eu não sei o que eu falei, que eu vou ter que falar de novo. E eu tava super empolgado falando de ciclo respiratório, quando eu vi que a luzinha vermelha não tava piscando. Maria, essa idade. Vamos lá. O que você vai aprender agora? Agora você vai aprender ciclos, ciclos que você é certeza que você aprendeu na tua faculdade, né? Volume, pressão, aquela coisa toda que entrou aqui, saiu aqui, ou você decorou só para fazer prova, né? Afinal de contas, teoria é o saco, mas agora a gente vai colocar isso na prática, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é que eu vou passar para vocês alguns tipos de ventilação que talvez você não vá fazer. Não vai fazer por um motivo muito simples. O seu aparelho de anestesia ou não tem ventilação, e se tiver ventilação, talvez não tenha isso que eu vou te ensinar. E aí você pode questionar, mas poxa Renato, desde o começo você promete que tudo que você vai ensinar dá para colocar em prática. Agora você vai ficar aqui meia hora falando na minha orelha e eu não vou botar em prática? Então, sim e não. Sim, porque eu sou bem realista e se a gente tiver aqui realmente naquelas 100 pessoas e eu falar quem tem PIP e CPAP no aparelho de anestesia, 1, 2 ou nenhum vão levantar a mão. Mas está muito fácil de você adquirir hoje. Os aparelhos de anestesia veterinária hoje podem vir com esses tipos de ciclo bem interessantes, né? E se você está aí ansioso em comprar o seu primeiro equipamento ou você já caiu a ficha que aquilo que você tem na sua clínica, que você achava que era o máximo, que era tipo o cabide de jaleco preferido, né? O aparelho de anestesia normalmente é cabide de jaleco, né? Você pendura o jaleco ali, né? E o estetoscópio também. E agora você já viu que tipo aquilo lá era muito pouco, né? Você já está pensando em comprar uma coisa melhor. Então por isso que eu já quero te falar, né? Primeiro, se você tiver, ótimo, agora você vai conseguir usar. Se você não tem, mas você está pensando em melhorar o seu equipamento, você já compra um com. E uma hora que você tiver a oportunidade de ter um na sua mão, até porque a hora que você for comprar um aparelho de anestesia, você vai pagar 8, 10, 12 mil reais num aparelho de anestesia, né? Por mais 3 mil reais, 2 mil, 3 mil reais, você compra ele mais completo, né? E como você vai dividir aí em 12, 24 vezes, de repente, né, seja muito interessante você já saber que existe isso, do que uma pessoa te vender um aparelho, olha, esse aparelho custa 10 sem isso e esse aparelho custa 13 com isso. Você vai falar, eu não sei o que é isso, vou comprar o de 10. Daí você compra o de 10 e acha que o de 13 ia ser muito legal. Por isso que eu vou te falar, tá bom? Então é isso. Nas dúvidas, daqui a pouquinho eu vou passar o nosso contato, que você vai ter como conversar com a gente pelo WhatsApp, tá bom? Nas nossas considerações finais. Outra coisa, quando você precisar de alguma coisa, tipo, eu preciso comprar um negócio, qual marca? Joga naquele grupo secreto lá, que eu vou te dar a condição de você entrar como o bônus. Para mim é o bônus máximo, né? Você ter um ponto de contato ad eterno, né? Até enquanto o aplicativo existir,
né? Para você tirar dúvidas e ter contato com a gente e ir evoluindo na anestesia e a gente está sempre de olho, né? Eu acho que isso aí não tem preço, vale mais que o curso todo. Então, qualquer dúvida que você tiver após a última aula, você vai ter como conversar com a gente. Por enquanto, você só ouve, né? Então, ouça a vinheta de inicialização e depois vamos para a aula de ciclo respiratório. E então, agora a gente tá tipo na penúltima coisinha que você vai fazer no momento da sua anestesia, né? Olha que legal. Olha o caminho todo que a gente caminhou para chegar aqui em ciclos respiratórios. Agora, com certeza você já tem algumas coisas que já está nas suas entranhas, né? O que eu tenho que pensar? Tempo de cirurgia, qual o procedimento, se é cachorro, se é gato, se é novo, se é velho, se é um bulldog, se é um shih tzu, se é um persa. Tudo isso agora já faz parte da sua linha de raciocínio. Claro, você consegue pensar tão rápido assim? Talvez não. Se a gente não te desse um quadro desse aqui na tua frente, talvez você não souber ainda muito a ordem das coisas, né? Por isso que eu até te recomendo começar a montar protocolo de véspera. E a hora que você tiver um pouquinho mais de traquejo, um pouquinho mais de prática, aí você espera o olho no olho com o paciente, né? Porque aí então é o que você vai conseguir montar o negócio na hora mesmo, né? Olha, eu não vou querer mostrar de perto, porque tá aqui o nome das clínicas veterinárias que eu atendo, etc, né? Mas se eu te mostrar a minha agenda, né? Minha agenda de anestesia. Se eu te mostrar de pertinho, vocês vão ver, né? Vocês vão ver, vocês vão ver que eu só tenho anotado o nome da clínica. Só o nome da clínica. É o nome da clínica e a quantidade de anestesia que eu vou fazer lá. Não achei uma página da agenda que eu, sem entregar meus segredos aí. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ver na hora. Mas nós estamos falando de um cara com muito tempo de prática, né? Muito tempo de prática. Então, esses quadradinhos todos que vocês estão vendo aí, né? Isso aí, para mim, já faz parte natural, né? Saber as perguntas certas no menor tempo possível, entender se é cachorro, se é gato, e aí eu já estou começando a puxar a minha primeira seringa, né? Já estou começando a puxar a minha primeira seringa aqui. Depois que eu puxo a minha primeira seringa, aí eu vou tomar meu café. Vou tomar meu café. Tomo meu café, bato papo com o pessoal da clínica, né? E fico de olho no meu paciente, ali na gaiolinha ou no colo do tutor, não tem problema. Depois, com muita calma, né, vem pra cá, vem pegando, papapá, papapá. Nessa hora que eu vou ver como é que o cachorro se portou da minha MPA, se ele atingiu o ponto que eu queria, se ele passou do ponto que eu queria ou se ele não atingiu o ponto que eu queria. E aí então eu vou escolher a minha indução, inclusive aquelas pequenas variações de dose eu vou tentar jogar para cima e para baixo, né? Daí plano de Guedel é igual em todo mundo, né? Intubação e oxigenação igual em todo mundo, com aquele detalhe da intubação em gatos lá, que é mais interessante também fazer uma periglótica só, né? Agora, se eu vou fazer uma local, uma regional ou uma analgesia por infusão, estou vendo na hora também, né? Estou vendo na hora também, né? Se vai ser TIVA, se vai ser PIVA, estou vendo na hora também. Na hora eu estou dizendo, não é exatamente aqui, né? Eu estou vendo aqui, nesse momento que eu chego na clínica e estou fazendo todas essas avaliações aqui, né? Estou vendo na hora também. Veja bem, uma coisa é uma cesárea, outra coisa é anestesiar um paciente gestante. Paciente gestante a gente não vai fazer cesárea, a gente vai
colocar os fetos para dormir, depois eles vão acordar dentro da placenta, na temperatura certa, oxigenado da maneira correta e tudo mais, né? Isso a gente vai ter que ventilar ou não, mas se a gente precisar ventilar, a gente tem que entender dos ciclos respiratórios. Não dá para escapar daí. Não dá para escapar daí, porque é aí que vai acontecer as grandes caquinhas. As grandes caquinhas vão acontecer agora. Aquele negócio de você apertar o botãozinho da aula passada e o negócio funcionar sozinho, ali não vai sair caquinha. Agora é que vai sair caquinha. Agora. Então, vamos lá, com calma, no assunto chato da ventilação. Como é que eu fiz para dar aula na pós-graduação de um jeito que a pessoa definitivamente entendesse sobre ventilação? É claro que quando eu estou falando de ventilação, eu estou falando, entenda que quando eu estou numa pós-graduação, 30% da aula é pura física, física mesmo, né? Porque a gente vai trabalhar com volume, com pressão, né? Com temperatura, é com distância. Tem uma fórmula que eu adoro dar na pós-graduação, que é o seguinte, nossa, eu queria até escrever essa fórmula para vocês. E é igual N vezes L dividido por πr à quarta potência. Eu consigo usar índice de viscosidade, comprimento e diâmetro do meu aparato de anestesia, né? Consigo saber o diâmetro do tubo que eu vou entubar e o tamanho do tubo que eu vou entubar e vou conseguir definir a resistência do meu paciente em relação ao tubo e depois em relação ao circuito. Sem reinalação de gases, com reinalação parcial de gases, com reinalação total de gases. Tudo isso está na pós-graduação. Por quê? Porque lá a gente vai formar o anestesista que você vai contratar aí. Aqui não. Aqui eu só quero te ensinar o básico, né? Agora, o que acontece lá na pós que eu não posso deixar que aconteça, né? Que a pessoa saia do meu módulo de ventilação mecânica. Eu só dou módulo escroto em pós-graduação, né? Eu dou terapia intensiva também. Eu até babo quando eu falo de terapia intensiva. Ressuscitação. Por isso que qualquer dose de adrenalina! Adoro essa parte da adrenalina na gente, né? Claro, dando aula. No dia a dia eu não gosto não, né? Mas eu tenho uma vantagem. Eu dou tanta aula de terapia intensiva que eu sei tudo de cor. E isso é bom, né? 1 ml para 5 quilos de adrenalina é um detalhezinho em relação a 1 milhão de coisas. Se você pegar o guideline de ressuscitação, né? São, se não me engano, agora eu não lembro se são 40 ou 70 páginas só explicando o jeito perfeito, né, de você fazer uma ressuscitação cérebro-cardiopulmonar, né? Por que perfeito? Porque perfeição não tem, né? Senão nunca ninguém iria morrer, né? Mas assim, cada movimento, cada sequência é muito, muito, muito estudado e por isso que a gente dá um negócio chamado medicina baseada em evidências. Se você fizer assim, você tem mais sucesso. Se você fizer assado, você tem menos sucesso. É muito louco. Mas o que eu preciso numa aula de pós-graduação é que o cara saiba ventilação mecânica. Então, para que qualquer pessoa normal saiba ventilação mecânica, porque eu tenho certeza que já te explicaram a ventilação mecânica e você não entendeu nada. Comigo foi assim, né? Foi faculdade, foi pós-graduação, foi curso, um monte de coisa eu fiz até que uma hora eu entendi para valer, né? Então, para que você entenda definitivamente, eu vou sempre te dar duas opções. Cada etapa eu vou te dar duas opções.
e você só pode escolher uma delas, tá bom? Então eu vou te dar duas, você vai escolher uma. Ah, esse dedo é muito feio. Vou te dar duas e você vai escolher uma, certo? Depois que você escolheu essa uma, dessa uma eu vou te dar de novo duas opções. E mais uma vez você vai escolher uma, tá? Vai ser sempre assim, de uma sai duas, de uma sai duas. Ficou mais difícil ainda, né? Mas vamos lá, vamos com muita calma. Primeira coisa que eu vou falar para você. Muito bem, você vai fazer agora a sua ventilação? Muito bem. O que você quer? O que você quer? Eu tenho duas opções no meu cardápio: controlado ou assistido. Você precisa decidir. Qual a diferença? Muito bem. Então, só para começar, ventilação mecânica controlada. Todo aparelho de anestesia tem. Se tiver ventilação mecânica, tem controlado, tá? Ventilação mecânica assistida. Aí já não é assim, né? Ventiladores humanos tem. Ventiladores veterinários, a grande maioria não tem ventilação assistida, tá? Na veterinária mesmo, os aparelhos que tem, eles têm um misto de assisto controlado, mas eu vou chamar de assistido para a gente conseguir distinguir um pouquinho melhor como funciona cada um, tá? Então vamos lá. Quando você aperta aquele botão no seu ventilador e o seu aparelho de anestesia começa a ciclar, né? Inspira, cicla, expira. Inspira, cicla, expira. É lindo, né? Parece que a gente está assistindo Dr. House, Grey's Anatomy, The Good Doctor. Ah, vai, volta. Volta pra aula. Então, toda vez que você aperta e o negócio começa a ciclar sozinho, né? Ou seja, vamos palavra por palavra, o ventilador controla toda a fase inspiratória. É a máquina que está fazendo. Fechou? O que é isso? Controlado. Por quem? Pelo ventilador. O ventilador está controlando nas rédeas do ventilador. E a assistida? A ventilação assistida. Bom, vamos lá. Olha aqui. Vou devagar porque é importante que você pegue palavra por palavra. Porque daqui a pouco vai ficar mais difícil. O ventilador apenas ajuda ou assiste. Ajuda ou assiste a musculatura inspiratória ativa. Olha lá. O seu paciente, ele pode estar respirando 3 vezes por minuto. Super aprofundado na anestesia. Mas tá lá. Passa 20 segundos. Você pensa assim, não tá legal, né? Eu queria que ele fizesse, sei lá, 8 respirações por minuto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu ventilador, que tem ventilação assistida, e vou falar assim: ventilador, eu quero que ele respire 8, tá? E ele está respirando 3. Então você se vira aí, tá? E faz respirar 5 a mais. Quando o seu aparelho faz isso, ele está assistindo o seu paciente. Ele está lá vendo. Olha lá, respirou 1. Agora é minha vez. Aí o seu paciente dá uma respirada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, eu vou fazer mais 2. Quer ver, ó? Aí o paciente vai lá, respira mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mais ou menos isso.
Olha que legal que é esse tipo de respiração. Você consegue fazer isso na controlada? Nem 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 a pau. Você não consegue fazer isso na controlada. Por quê? Porque é o ventilador quem controla. Você já deve ter ouvido falar, o paciente está brigando com o ventilador. Porque às vezes o paciente quer respirar e o ventilador também. Só que na controlada, o ventilador vai lá. Se o cachorro quiser respirar ao mesmo tempo, eles brigam. Às vezes o cachorro quer expirar e está na hora de inspirar. Às vezes é o contrário, você quer inspirar e o seu aparelho está te expirando, então você briga, né? Principalmente quando a anestesia está mais superficial. Ou quando você está introduzindo a ventilação quando o seu paciente não está em apneia. Lembra? Você vai introduzir a ventilação quando o seu paciente também estiver respirando mal, né? Então a maioria dos aparelhos vai ser esse rosinha aí. Você vai ligar e o aparelho vai trabalhar por conta. Outra coisa legal da ventilação assistida é o fato dele ajudar o seu paciente a respirar. Como assim? Com o PIP e com o CPAP, que eu mostrei lá no aparelhinho aquela hora, né? Na aula passada, e eu falei que eu ia me aprofundar aqui. Olha só, olha que legal que é. Vamos dizer que o seu paciente, o pulmãozinho do seu paciente, quando ele inspira, está fazendo assim, ó. E você fala assim, olha como é que deveria ser. E ele está assim. Ó, virei ventríloco. Gente, é brincadeirinha, gente. É só para vocês acordarem, porque tá no finzinho, tá no finzinho. Não desistam de mim no finzinho. Então, que isso? Às vezes é vergonha alheia, né, cara? Eu me vejo e eu falo, meu Deus do céu, quase 60 anos nas costas, brincando de ventrículo. Ventrículo é coração, velho. Vai, olha aqui. Como é que você faz pro seu pulmão, o pulmão do seu paciente, ao invés de ficar superficial, curtinha, ele fazer assim? Então existe um jeito do seu ventilador auxiliar o paciente. Ele vê o seu paciente inspirando, quando ele dá essa inspirada, ele acaba de encher o pulmão. Paciente, aparelho. Paciente, aparelho. Paciente, aparelho. Olha, não é muito legal isso aí, né? Quando você vê isso, sei lá, saturação baixa, né? Saturação baixa. A gente vai ver na próxima aula. O que é uma saturação baixa, né? Uma hipoxemia. O oxigênio não está chegando lá no dedão do pé, né? Você faz a troca gasosa aqui, enfia um monte de oxigênio dentro da circulação sanguínea, o sangue vem até a ponta do meu dedo, aí a gente tem o oxímetro de pulso aqui, né? Aí o oxímetro de pulso fala, velho, só 80% dos hematócritos está chegando com oxigênio aqui. Eu preciso de mais. Daí ele fala, mas também, olha lá, como é que tá? Por que esse pulmão não faz uma troca gasosa boa? Aí se você tem um botãozinho que você aperta lá, que é o tal do CPAP, né? Que lá no aparelho está como P.Sense, que é a sensibilidade desse tipo de ventilação. Aí ele vê o seu paciente fazendo assim, e quando ele faz assim, ele joga mais uma pressão de oxigênio lá dentro e expande o pulmão. É isso que eu queria te falar, que tem coisa mais legal do que o que você tem na sua clínica. De repente, você se anima a comprar. Isso merece um copo d'água. Ainda não. Lembrei de mais uma. Olha aqui. Você já fez hernia diafragmática? Você já assistiu uma hernia diafragmática?
Quando? A hernia diafragmática, então, o diafragma, né? Então tá aqui, ó. Desse lado aqui, tá coração e pulmão numa pressão negativa, certo? E aí a gente tem o diafragma, que pro lado de lá do diafragma tem todas as vísceras lá, né? Estômago, intestino, rim, blá blá blá, certo? Por algum motivo, pá! Atropelou o gato, fez um buraco. Oi! E agora por esse buraco você enxerga o pulmão e o coração. Incisão abdominal, né? Evisceração do tórax, papapá, e aí você vê aquele estrago. Aí você olha lá o estrago. Aí você olha, você fala assim, olha o coração batendo, né? Tá lá. Daí você olha melhor e fala, cadê a porra do pulmão? Oh, foi mal. Não podia falar palavrão. Cadê o pulmão? Cadê o pulmão? Aí você não acha o pulmão, né? Por quê? Porque ele está colabado. Atrás do coração. O coração está aqui e o pulmão está aqui. Aí você vai ter que instituir ventilação, né? Recrutamento alveolar. Porque daí esse pulmão vai abrindo, né? Vai descolando, né? E daqui a pouco ele começa a abraçar o coração de novo. Aí você fala, nossa, agora o pulmão tá legal. O que você acha de um aparelho de ventilação que não vai deixar esse pulmão esvaziar de novo para ele colar? Ele vai fazer de um jeito que, quando eu expandir esse pulmão, os pulmões, né? A hora que ele esvaziar na expiração, ele não esvazia 100%, porque daí ele não faz colabamento de novo. Expande na inspiração e esvazia. Expande e esvazia. Expande e esvazia. Se a gente não estivesse fazendo assim, ele ia expandir e ia colabar. Ia expandir e ia colabar. Cada vez que ele colaba, é igual você tentar encher bexiguinha de aniversário que está molhado dentro, né? Vem o teu filho com aquela bexiga cheia de baba, né? O teu filho assim de 3 aninhos, né? Vem com aquele negócio cheio de baba, fala assim, pai, mãe, não consegui encher, enche pra mim. Aí você pega aquela coisa, meu, a baba é do seu filho, né? É até ruim você falar que você tem nojo, né? Aí você faz assim, né? E aí você faz força, porque dentro da bexiga tá cheio de baba e a bexiga tá colabada. Aí você faz força. Na hora que você descola ela lá dentro, aí fica fácil de você encher, né? Então, o que eu quero? Eu quero que esse pulmão esvazie o suficiente para não colabar de novo, para não ter que fazer força. Então, eu consigo com que o meu aparelho, o meu ventilador, auxilie na expiração. Então, mais uma vez, ele vai ver o meu paciente inspirar e quando o meu paciente estiver expirando, ele joga um pouquinho de oxigênio lá e não deixa o pulmão fechar. Então, ele vai ficar fazendo assim, ó. Isso que eu estou explicando para vocês, que vocês podem achar que é uma coisa futurística, é uma coisa que só acontece na medicina humana, eu vou te dizer que eu estou te ensinando 2 tipos de respiração super legais, né? Que já tem na medicina veterinária, né? Porque na medicina humana eles trabalham com muito mais tipos, né? Eles trabalham com 6 ou 7 tipos diferentes de ventilação, além dessas aí que eu te expliquei. Mas isso já é realidade. Por 2 ou 3 mil reais a mais do que o que você pagaria numa estação de anestesia, você tem ventiladores inteligentes? Não, você tem ventiladores que fazem ciclos assistidos. Legal? Entendeu, né? Então, ou é controlado ou é assistido. E a maioria esmagadora dos equipamentos que você tem aí na sua mão, ou na mão de qualquer um, só faz controlado. Esse que eu mostrei na aula passada faz os dois, faz controlado e faz assisto controlado. O seu professor de anestésio,
com certeza ele te ensinou a trabalhar a volume ou a pressão. Porque na sua faculdade só tinha isso, né? Possivelmente você não aprendeu PIP e CPAP, que são essas ventilações aí que eu te mostrei atrás e eu já vou te explicar aqui na frente, tá? Mas volume ou pressão, sim. E qual a diferença? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez eu vou te dar duas opções, né? E você vai escolher uma delas. Ou você vai trabalhar a volume ou a pressão. Como é volume? Volume, você precisa saber quantos ml de oxigênio eu vou jogar dentro do pulmão do meu paciente. Então, a grosso modo, a gente trabalha com 1 ml para cada 10 quilos. Se você for fazer a conta exata, vai ser 1 para 8. Se você pensar que o seu paciente pode ter um problema pulmonar, como por exemplo uma metástase ou uma fibrose, você pode estar errando a sua conta. Mais um detalhe muito importante. Você pode estar errando o peso, né? Porque o peso do seu paciente acredita-se que tenha um pulmão de um determinado tamanho, mas se o seu paciente, por exemplo, for gordo, você pode errar o tamanho do pulmão do seu paciente, tá? Então, baseado na grande gama de possibilidades de você fazer conta errada, a gente normalmente, dessas duas opções, a gente já descarta uma e você vai trabalhar a pressão. Peraí que eu errei. Volume, 10 ml por quilo. Falei o contrário, né? Falei 1 ml para 10 quilos, né? Não, é o contrário. 10 ml por quilo. Então, um paciente de 2 quilos, 20 ml, tá? Eu vi que eu falei errado, mas eu não vi errado. Então tá bom. Então é ao contrário. 10 ml por quilo. Quando a gente está em aula presencial, às vezes eu sempre pego um cidadão aí de sobrepeso e peço para a sala chutar o peso dele, né? E aí ela fala assim, 90 quilos, tá? Então aí eu falo, então calcule quantos ml você ia colocar para o pulmão dele estender, né? E aí o pessoal faz o cálculo em cima de 90 quilos. Só que ele é gordo, né? Aí eu tento pegar, às vezes, na mesma sala, uma pessoa da mesma estatura dele, magro, né? E aí essa pessoa fala, eu peso, sei lá, 60 quilos. Então, você vê, você errou 20 quilos a mais, né? Você colocou dentro desse paciente 200 ml a mais de ar que ele não comportaria no tamanho do pulmão real, porque o pulmão ele não engorda, né? O pulmão é de acordo com o paciente. E aí eu falo, bom, então agora você conseguiu estourar o alvéolo pulmonar desse paciente, daqui 4 ou 5 minutos de ventilação, ele vai começar a jorrar sangue do pulmão e você vai perder esse paciente. Só que aí o que acontece? Existe uma outra opção, né? Então, quando é que você trabalha com volume? Normalmente em UTI, quando você precisa realmente saber, você já sabe efetivamente qual é o volume daquele paciente, você precisa que ele inspire aquele volume a cada respiração. De um modo geral, a gente não vai trabalhar assim. A gente vai trabalhar com pressão. Por isso que, mais uma vez, eu estou te dando duas opções e você vai usar uma só. Pressão, por quê? Porque o pulmão, independente do tamanho dele, ele só tem um tanto que ele vai expandir. Ele vai expandir um tanto, vai bater na caixa torácica, certo? Vai fazer uma pressão. Quando ele atingir a pressão que você programa, lá, lembra na aula passada que eu falei que a gente começa com 15 centímetros de água? A hora que ele atinge essa pressão,
ele cicla. A hora que ele atinge, ele cicla. Quanto vai de volume? Vai de volume até ele fazer a pressão. Eu não estou importando o volume. Até que eu possa anestesiar um elefante, né? Posso anestesiar um cachorro, posso anestesiar um hamster. Eu programo a pressão, atingindo aquela pressão, para. Varia? Varia um pouquinho, entre 10 e 20. Né? Se você pegar cães de porte maior, com certeza você vai ter que fazer um pouquinho mais de pressão para expandir o tórax. Se você pegar um gatinho filhote, por exemplo, que ainda está com aquela ossatura toda maleável, né? Com certeza, às vezes com 5 a 8 centímetros de água de pressão, você já consegue expandir o tórax, né? Então, a chance de você fazer um volutrauma é muito maior do que você fazer um barotrauma programando tudo no seu aparelho de anestesia. Então, agora a gente vai fazer de novo aquele pequeno corte. A gente vai fazer aquele pequeno corte e eu vou te mostrar no aparelho de anestesia como é que você deixa ele para ciclar a volume e como você vai deixar ele para ciclar a pressão, tá? Então eu vou cortar de uma vez e já volto porque o meu aparelho está meio longe e a gente... Eu vou levar uns 2 minutos para voltar, mas eu sei que para você vai ser assim, né? Pá, pum! Deu certo? Deu certo? Começou a gravar? Beleza. Então estamos aqui de volta com o meu aparelho de anestesia. E agora eu vou te mostrar como é que você cicla a pressão e a volume. Bom, lá no nosso slide, primeira coisa a gente ensinou a volume, certo? Então eu vou te mostrar como é que se cicla a volume. A primeira coisa é você ver que aqui, ó, tá escrito, né, ciclagem a volume. E aqui está escrito, antes que eu derrube a câmera, né, ciclagem a pressão. Se você prestar atenção aqui, você vai ver, né, que existe uma régua que vai do zero ao 1000, de cima para baixo, e do zero ao 1000, de baixo para cima. O processo é o mesmo. E a régua está aqui só para a gente ter noção do que a gente vai trabalhar. Certo? Então, eu preciso, deixa eu ver se está. Eu preciso trabalhar a volume. Se eu simplesmente ligar o aparelho, ele vai começar a trabalhar e ele vai trabalhar do jeito que ele bem entender, normalmente a pressão. Mas eu quero o volume. Então vamos fazer um cálculo. Vamos pegar um cachorro que eu quero colocar dentro dele 300 ml, tá? 300 ml. Então, como é que eu vou fazer para o aparelho ciclar só 300 ml? Então, eu vou pegar a tabelinha do lado de cá, porque é a ciclagem a volume, certo? E eu vou usar essa haste. A gente solta ela aqui e a gente vai descer com essa haste até colocar no 300. Tá vendo a bolinha branca aqui? A gente coloca no 300, trava aqui de novo e estamos resolvidos, porque na hora que a gente liga o aparelho, ele só vai trabalhar até 300, ciclando a volume 300. Quase a totalidade dos seus aparelhos de ventilação você vai trabalhar com esta haste.
Alguns aparelhos, lembra que eu tinha comentado, agora eu vou ter que descer a câmera, que tem o aparelhinho do fluxo, né? Então, alguns aparelhos não precisa da haste. Aí, você deixa ela travada aqui em cima. Eu vou mexer um pouquinho aqui na câmera, só para que você possa ver. Aí, ficou lindo. Agora vai sumir a minha cabeça, mas não tem problema. A gente pode trabalhar com este botãozinho aqui, que é o botão de fluxo, tá? Então vamos ver. Eu ligo aqui normalmente, né? Ele liga a pressão. E agora eu vou trabalhar com esse botãozinho de fluxo para que eu trave ele no 300. Mas daí você está falando, ué, mas cadê o 300? Espera aí que eu já vou colocar aqui. Muito bem. Como é que eu coloquei no 300? Agora, eu estou seguindo essa tabelinha aqui. E eu estou mandando ele descer só até o 300. Então, se você tem um botão de fluxo, você não precisa usar a haste. Se você tiver a haste, você não vai ter o botão de fluxo. Tá bem? Coloquei até 300. Aí, neste caso, a gente está trabalhando com volume, dependendo do jeito que é o seu aparelho de anestesia, tá? Com haste ou com botão de fluxo. Mas agora a gente vai trabalhar, deixa eu voltar aqui, a gente vai trabalhar a pressão. Então, como é trabalhar a pressão? Agora a gente vai simular aqui um pulmão, faz de conta que isso agora é um pulmão. Aqui vai ser o pulmão, vou ter que mexer, né? Esse aí vai ser o pulmão do nosso paciente. Muito bem. Para que esse seja o pulmão, a minha testa vai sair fora Deixa eu fechar tudo aqui, né? Para não dar aí, ó. Bom, eu vou ligar o ventilador, certo? Ele vai começar normalmente, ventilando o meu paciente, tá bom? Está ventilando, tudo bem? Qual é a pressão? Ele está com uma pressão de 15. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir, mas não é esse o intuito desta apresentação exatamente agora. O que eu quero dizer é que esta pressão de 15, que está aqui no aparelho, né, ela vai respeitar qualquer tamanho de qualquer paciente. Eu vou usar o meu dedo para simular a caixa torácica, tá? Como se fossem as costelas. Então, ó. Pronto, esse é o tamanho do meu paciente. Ou seja, independente do tamanho do meu paciente, ele vai inflar só até a mesma pressão. Se eu pegar um paciente menor, ele também não vai explodir. Se eu pegar um paciente menor ainda, ele também não vai explodir. Se eu pegar um paciente menor ainda, ele também não vai explodir. Olha aqui o pulmãozinho de um hamsterzinho. Viu? Ele não explode. Se eu pegar um paciente maior, então você repara que se o pulmão é maior, ele manda mais volume lá para dentro. Se o meu paciente é pequenininho, ele manda só um volumezinho para dentro. O próprio aparelho vai ciclar baseado no volume que eu vou deixar entrar por causa da minha pressão. Legal? Pegou o jeito da coisa?
Vamos voltar para a aula, quer dizer, isso é a aula, né? Vamos voltar para os slides? Então vamos. Muito bem, estamos de volta. Agora sim. Então, pegou o jeito da coisa? Volume ou pressão, a grande maioria dos aparelhos vai começar com pressão, vai fazer pressão e você vai trabalhar também com pressão, porque com pressão a possibilidade de você fazer um volutrauma é bem menor e é muito mais fácil você fazer um volutrauma do que um barotrauma. Então, liga o seu aparelho na ventilação controlada a pressão. Vai, slide, muda. E agora então vamos falar daquelas duas ventilações que eu já joguei lá no comecinho, que eu queria que você ficasse empolgado, mas agora essas ventilações é um ou outro aparelho só que vai ter, né? Aparelhos mais modernos da linha veterinária. Ou então, a não ser se você tiver aí um Jurassic da linha humana dentro da sua clínica ou do seu hospital. Bom, o primeiro tipo de ventilação que eu quero mostrar para vocês, nós chamamos de PIP. PIP é uma sigla do inglês, de novo inglês, meu Deus, eu preciso aprender a falar inglês, que é pressão positiva no final da expiração. Em português a gente chama de pressão expiratória final positiva. Tipo, não dá para entender nada, né? Este aqui é exatamente aquela respiração que eu expliquei para vocês, que ele não deixa o pulmão esvaziar totalmente. Então, ele é muito utilizado nos casos de colabamento e atelectasia. Então, você vai inflar e não vai deixar esvaziar totalmente. Então, quando que você usa isso? Olha, eu vou mostrar um videozinho para vocês de uma hérnia. Não, não é uma hérnia, não. Esse caso aí era um corpo estranho, né? Sugestivo, não era corpo estranho, era uma massa. Agora lembrei. Era uma massa sugestiva de neoplasia em lobo pulmonar, mas não era, tá? Ele era um tumor de diafragma que estava pro lado de dentro do tórax, encostado no pulmão, então não conseguiu fazer essa diferenciação no exame por imagem, que eu não lembro qual exame que foi feito também, né? Bom, enfim, essa massa era tão grande que o pulmão estava todo colabado, estava em atelectasia, e a gente precisou fazer o PIP. Por quê? Porque senão esse pulmão ele esvaziava e colabava de novo. Vamos ver como é que fica o videozinho? Ele é legal porque você vai ver o pulmão rosa, bonito, inflando e desinflando, mas nunca desinflando totalmente. E você vai ver vários pontos de vermelho bem escuro, mais para vinho, quase para preto, que são ainda áreas de colabamento pulmonar que a gente ainda está aos pouquinhos, né, descolabando. Nesse momento aí, foi o momento onde a gente chegou ao pulmão, né, através do diafragma. Eu não lembro se foi intercostal o acesso, se foi abdominal, né? Mas aí a gente achou aquele pulmão todo amassadinho assim. Naquele momento a gente pede então para o cirurgião parar de operar, né? O cirurgião afasta e fala, velho, vai lá tomar um café, deixa eu quieto aqui. E aí a gente vai trabalhando com o quê? Com a pressão. A gente começa com 15, passa para 20, passa para 30. Se for o caso, a gente faz recrutamento alveolar com 40 de pressão, né? E depois volta para 30, volta para 20. A hora que ele estiver todo bonitão, aí o cirurgião volta para dar sequência na cirurgia. Olha as áreas de atelectasia, tá vendo aqui? Isso aqui é uma área, isso aqui é outra área. Repare que o pulmão ele não esvazia mais, né? Ele infla e desinfla só uma parte. Infla, desinfla só uma parte.
aqui nesse caso, não era essa história aí não, isso aí é um cadáver. Eu vou começar de novo. Eu achei que era uma coisa e é outra. Isso aí é um cadáver para uma aula prática, tá bom? A gente estava usando o PIP, né? Você vê que o pulmão ele fica bem bonitinho, então estava na ventilação, certo? Controlada com PIP. E aí no meio dessa aula, algum aluno falou assim, mas e sem o PIP, o pulmão conseguiria expandir? Aí eu desliguei o PIP, foi isso. E aí você vai ver que realmente qual é o tamanho real do pulmão, como é impossível, né? Como é impossível se fosse um paciente vivo, né? Agora que eu lembrei que é um cadáver. Como é que ele consegue expandir o pulmão desse tanto aí, né? Então, ó, com o PIP, infla, desinfla com o PIP. Isso é um cadáver para você ver como é que a ventilação mecânica funciona, né? E agora aqui eu desliguei o PIP porque alguém me perguntou alguma coisa disso aí. Aí ele volta a ser ventilado mecanicamente, mas sem PIP. Olha aí o pulmãozinho. Legal? Sem PIP e com PIP. E eu contando a história do dog alemão. É que eu tenho o vídeo desse dog alemão também no mesmo esquema, em algum outro curso, eu achei que era esse. Falha técnica na penúltima aula, antepenúltima aula, né? Errei os ml por quilo, velho, falei ao contrário, ainda fiquei pensando, fazendo conta aqui enquanto dava aula. Não. E agora eu erro o vídeo. Não é possível. CPAP tem que ser assistida ou assisto controlada. Então, mais uma vez, possivelmente você não tem esse aí, né? Este aqui é um caso, real meu, aonde o paciente estava com respiração espontânea, mas onde que deu pau? Na saturação. A saturação que a gente vai ver agora na próxima aula, ela tem que estar acima de 94% ou acima de 95%, dependendo da literatura. Abaixo de 85%, preste atenção, abaixo de 85% tem risco de óbito. Eu não vou lembrar quanto é que estava aí, mas estava abaixo de 85%. Então, o que eu precisava fazer com o meu paciente? Ora, se ele respirava espontaneamente, mas não fazia a troca, então eu precisava que na hora que ele inspirasse, eu conseguisse expandir mais ainda o pulmão, certo? Eu posso fazer isso num aparelhinho, como esse que eu tenho aqui, que eu estou dando aula para vocês, ou na mão, no caso de onde eu estava, que era um lugar que não tinha ventilação mecânica, não tinha aparelho de ventilação, né? Era um aparelhinho simples, de maletinha, e ali então eu instituí o CPAP manualmente. Como é que eu instituí o CPAP manualmente? Bom, eu fiquei de olho no balão. Cada vez que o balão esvaziava, ou seja, ele estava inspirando, eu ia lá e acabava de apertar o balãozinho para jogar o restinho de oxigênio dentro do pulmão. Então, o paciente ele inspirava e eu ia lá e pá, jogava mais um pouquinho. Só que aí era eu, né? Mais uma vez, assistida. Eu estou assistindo ele respirar e eu estou auxiliando ele respirar. Você vai reparar que eu vou fechar a válvula Popov, por quê? Porque a partir desse momento eu estou saindo da respiração espontânea e eu estou entrando na ventilação mecânica. Então eu transformei em um circuito de reinalação total de gases, porque senão na hora que eu apertasse o balão, né, ia ter o escape do ar ali pela válvula Popov e ia ficar no semi-fechado ou no sistema de reinalação parcial de gases, né? Então eu fecho a Popov e começo a ventilar. Mas é o princípio da ventilação com pressão inspiratória positiva, ou seja, na inspiração, é meio que o inverso do PIP, né? Enquanto ele está inspirando, eu faço a pressão. O PIP é o contrário. Na hora da expiração, eu faço a pressão. Bom, a cor da língua até não está muito ruim. Não está rosinha, mas também não está azul,
né? Mas olha lá a saturação. Então, 71%. Lembra? Abaixo de 85%, ó, hipotenso, né? Ou seja, está começando a querer falar que vai dar nhaca. Fechando o circuito. E vamos lá aguardar uma inspiração do meu paciente para que eu possa fazer uma pressão positiva no final da inspiração. É só isso. Aí você me fala, eu vou precisar de 18 mil reais para fazer isso? Eu vou te falar o seguinte, uma vez, 2 vezes, 15 minutos, 30 minutos, 1h30, 3 horas. Nossa, não melhorou, vai ter que ir para UTI. 12 horas, 24 horas. Começou a ficar barato o aparelho de anestesia agora, não ficou? Com ventilação? Pois é isso que você tem que pensar. Na hora da emergência, quanto mais tecnologia você tiver a seu favor, melhor. Quanto mais tecnologia você tiver, mais perfeito fica cada ciclo de cada coisa que você for fazer, né? Uma cirurgia de 1h30 com uma bomba de infusão empurrando o propofol naquela dose sempre mega exata é muito mais legal do que um gotejamento ou do que um bolus cada vez que ele sente, né? Cada vez que você faz um ciclo ventilatório exatamente nos mesmos intervalos, com o mesmo volume, com a mesma pressão, o seu resultado final tende a ser muito melhor. Dá para fazer sempre ventilação? Claro que dá. Este é um vídeo clássico de uma ventilação de alto nível, né? É um CPAP, né? Sendo feito manualmente. Então, dá para fazer e dá para fazer de tudo e o curso todo eu estou te mostrando que tudo é possível você fazer. Não poderia dizer que é método Tabajara, porque a gente não tá fazendo serviço porco, né? Mas a gente consegue fazer manualmente. Agora, é claro que máquinas trabalhando a nosso favor, eu acho que ficaria uma anestesia melhor. Então, nesse caso, se a gente tivesse aqui agora com esse equipamento, né? Com esse equipamento, claro, eu ia lá programar o CPAP e pronto, acabou. Aqui é o momento de CPAP, pum. Aqui é o momento de PIP, pum. Aqui é o momento de respiração espontânea. Eu posso começar com o CPAP e terminar com o PIP e vice-versa, né? Isso tudo depende de cada situação. As hérnias diafragmáticas são muito isso, né? Primeiro você descolaba, muitas vezes com o CPAP, e no final você termina com o PIP, para você não deixar colabar de novo. Então você acaba fazendo ventilação mecânica, né? Ciclando a pressão com 2 tipos de ventilação. Olha que legal! E se você não precisar fazer isso de forma manual, melhor ainda. Agora, eu não tenho nada. O que você faz então? Ambu. A aula passada eu tirei, né? Achei cabelo em casca de ovo, né? Tirei sangue de pedra, ou seja, eu peguei aquela bola cor de melão de futebol americano e eu fiz você fazer ressuscitação respiratória, eu fiz você oxigenar o seu paciente, eu fiz você colocar ela como parte de um circuito de ventilação manual dentro de um aparelho de anestesia. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Não tem o que fazer? Compra ou tenha, o ambu é obrigatório, né? O ambu é obrigatório, você precisa de um ambu na sua clínica. Precisa de um ambu.
Até porque quando você está anestesiando e você está fazendo uma apneia por causa de atelectasia causada pelo excesso de gás carbônico, ou desculpa, pelo excesso de oxigênio, se você ventilar algumas vezes, e eu digo algumas vezes mesmo, 4 ou 5 vezes em menos de 1 minuto, né? Você já consegue, só voltando para oxigênio a 21%, fazer o seu paciente voltar a uma respiração espontânea, né? Então, assim, o ambu é extremamente importante, eu uso bastante ambu. Normalmente, toda a apneia que meu paciente faz durante uma anestesia, uma apneia aí que dure mais de 30 segundos, eu desconecto, pego o ambu, respiro, 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 respiro. Ele volta a respirar espontaneamente de novo e a gente volta para a anestesia. Então, o ambu é importante. Se você, a mesma coisa da seringa de volume, né? Volumes pequenos com aplicações lentas, você aumenta o volume com o soro, né? E o ambu é a mesma coisa. Se você só tiver o ambu grandão, se você tiver que ventilar um gatinho de 2 kg, um Yorkshire de 1 kg, você vai ter que ser muito sutil no ambu. Ou você tenha ambu de diversos tamanhos, né? Porque daí você consegue apertar, né? Sem medo de fazer um volutrauma ou um barotrauma. Bom, ventilação era isso. É um pouco complexa, mas eu acho que se você nunca fez, a hora que você começar, vai ser igualzinho ativa. Você pega a mão rapidamente depois da tua terceira anestesia, começa em pacientes saudáveis, cirurgias rápidas, e a hora que você pegar a mão, gostar da coisa, você vai se apaixonar. Como você se apaixonou pela anestesia inalatória, você vai se apaixonar pela anestesia intravenosa e você também vai se apaixonar pela ventilação. Agora a gente vai encerrar a aula e eu vou te falar de uma outra coisa que você vai se apaixonar, que é o monitor. Se você ainda não tem monitor, a partir da próxima aula você não vai viver sem, porque não tem como viver sem. Não tem como viver sem. E vou dizer mais, eu vou expor até a capnografia, né? A capnografia é cara, né? Dobra o preço do monitor praticamente, né? Então, eu não consigo entender um anestesista trabalhando sem capnógrafo. Para mim é inconcebível, né? Agora, o clínico tudo bem, né? O clínico eu aceito um monitor padrão, né? Mas eu vou tentar te convencer a ter capnógrafo também, até porque é o capnógrafo que vai falar para você a hora de você começar a ventilar. Então, a gente se vê na última aula. Na verdade é a última aula, mas depois a gente tem as considerações finais, né? Então, te vejo. Só faltam 2, hein? Só faltam 2!